Desmistificando os famosos. Vesgo, Silvio Santos e o complexo de Deus por trás das máscaras. Em uma noite qualquer da televisão brasileira dos anos 2000, o cenário do pânico explodia em risos histéricos, enquanto Vesgo, com seu olhar torto e sua fala arrastada, tropeçava em uma realidade paralela à nossa. Ao seu lado, ou pairando como uma sombra onipresente, Silvio Santos comandava o circo com o sorriso calculado de quem sabe que o público não veio apenas para rir, mas para venerar. O programa não era apenas humor escrachado, era um espelho distorcido da fama brasileira, onde o absurdo se encontrava com o poder. Hoje, anos depois, aquelas imagens parecem quase arqueológicas, mas carregam uma lição atemporal. Os famosos constroem máscaras, e por trás delas, frequentemente habita um complexo de Deus, que revela mais sobre a fragilidade humana do que sobre grandeza. Desmistificar os ídolos não é um exercício de cinismo barato, é uma necessidade madura para qualquer homem que deseja navegar o mundo contemporâneo sem se perder em ilusões coletivas. Vesgo e Silvio, cada um à sua maneira, encarnam essa dinâmica. O primeiro, com sua persona desajeitada e exagerada, expunha o ridículo inerente à performance pública. O segundo, o imperador da televisão, demonstrava como o carisma pode se transformar em uma aura quase divina. Juntos, eles nos convidam a questionar o que acontece quando paramos de aplaudir as máscaras e começamos a ver os homens por trás delas. Essa questão toca diretamente em princípios que guiam uma masculinidade consciente. A clareza sem ilusões do Red Pill, a busca por autonomia do Megatal e a disciplina interior do estoicismo. A fama moderna opera como uma droga potente. Ela promete transcendência, mas entrega dependência. No Brasil, terra de novelas, futebol e televisão aberta, essa dinâmica ganha contornos particulares. Silvio Santos não nasceu como dono do baú. Ele construiu um império a partir de habilidades reais, timing impecável, intuição comercial e uma capacidade quase sobrenatural de ler o público. No entanto, com o tempo, o homem se fundiu ao mito. Os bastidores revelados ao longo dos anos, em documentários e reportagens esparsas, mostram um controlador meticuloso, um patriarca que gerenciava não apenas negócios, mas narrativas. Sua imagem de benevolência paternal contrastava com relatos de um ambiente onde discordância era arriscada. Nada disso o torna um vilão. Torna-o humano, falível, previsível. Vesgo, por outro lado, era a antítese performática. Interpretado por atores que mergulhavam no grotesco, o personagem encarnava o homem comum elevado ao ridículo pela exposição. Seu estrabismo, suas gags físicas, sua aparente falta de noção, tudo servia para lembrar que a televisão pode transformar fraquezas em entretenimento rentável. O público ria, mas também se reconhecia. Quem nunca se sentiu vesgo diante das expectativas sociais? O personagem desmistificava o próprio conceito de celebridade ao abraçar o absurdo sem pretensões de profundidade. Era, involuntariamente, uma crítica viva à cultura do espetáculo. Para o homem contemporâneo, especialmente aquele que trilha caminhos de autoconhecimento, observar esses fenômenos é libertador. O Red Pill, em sua essência mais pura e desprovida de rancor, consiste exatamente nisso: remover as lentes cor-de-rosa da sociedade e enxergar as dinâmicas de poder, status e ilusão que regem as interações humanas. Celebridades são o ápice dessa ilusão. Elas vendem narrativas de perfeição. Casamentos idílicos, corpos esculpidos, vidas sem esforço aparente. Na realidade, muitos vivem em um ciclo de validação externa que os torna reféns. Divórcios caros, escândalos abafados, crises de saúde mental escondidas por assessores. O pano de fundo da fama é frequentemente mais sombrio do que o holofote sugere. Desmistificar não significa odiar o sucesso, significa recusar-se a idolatrá-lo cegamente. Silvio Santos exemplifica o complexo de Deus de forma quase didática. Durante décadas, ele foi intocável. Sua voz grave, seu bordão, quem quer dinheiro, sua capacidade de transformar desconhecidos em estrelas por uma noite, criavam a sensação de que ele manipulava o destino alheio. Esse poder corrompe sutilmente. O homem começa a acreditar que está acima das regras comuns. Histórias antigas de bastidores do SBT falam de humores voláteis, decisões unilaterais e uma corte de bajuladores. Não é diferente de imperadores romanos ou magnatas de Silicon Valley. O poder isola, e o isolamento alimenta a ilusão de onipotência. Aqui entra o estoicismo como antídoto. Marco Aurélio, em suas meditações, repetia a importância de distinguir o que depende de nós do que não depende. A adoração pública não depende de nós. A integridade interna, sim. O homem estoico observa o espetáculo da fama sem se deixar embriagar.
Ele reconhece que o aplauso de hoje pode virar esquecimento amanhã. Silvio sobreviveu a crises, mudanças de governo, transformações tecnológicas. Mas sua longevidade não veio apenas do talento, veio da capacidade de adaptar a máscara. O estoico, ao contrário, busca remover máscaras desnecessárias da própria vida. Ele constrói valor real, disciplina física, clareza mental, relacionamentos autênticos baseados em respeito mútuo, não em performance. O MGTOW adiciona outra camada essencial, a rejeição consciente das armadilhas que a sociedade moderna coloca para o homem. Uma delas é a busca desesperada por status através da associação com o brilho alheio. Quantos homens desperdiçam anos tentando chegar lá, imitando o lifestyle dos famosos, apenas para descobrir que o custo emocional é devastador. Relacionamentos superficiais, dívidas por consumo ostentatório, perda de tempo em redes sociais, comparando-se a versões editadas de realidade. Vesgo, com sua comicidade despretensiosa, lembrava que a maioria de nós é comum. E ser comum não é derrota. É ponto de partida para uma vida autônoma. Pense em exemplos mais amplos. O mundo do entretenimento global está repleto de casos que reforçam essa tese. O ator que constrói imagem de família perfeita e depois tem o divórcio público exposto. A cantora que canta empoderamento feminino enquanto vive rodeada de conflitos pessoais. O atleta milionário que cai em escândalos de traição ou vícios. No Brasil, não faltam paralelos. Apresentadores que vendem sabedoria matinal enquanto lidam com egos inflados. Jogadores de futebol endeusados que confundem estádio com impunidade. Cada caso reforça o mesmo padrão. A fama amplifica traços preexistentes. Se o homem por trás tem caráter sólido, a exposição pode refiná-lo. Se tem fragilidades, elas expõem como feridas abertas. A importância de desmistificar vai além da curiosidade mórbida. Ela protege a saúde mental masculina. Em uma era de hiperconexão, o homem médio é bombardeado por imagens de sucesso alheio. Instagram, YouTube e TikTok. Plataformas que transformam qualquer um em semideus por 15 minutos. O resultado é uma geração de homens ansiosos, comparativos e infelizes. O Red Pill ensina a ver a hipergamia, as dinâmicas de mercado sexual e as expectativas sociais como construções, não verdades absolutas. O MGTOW propõe o caminho da independência. Focar em missão, saúde, finanças e propósito próprio, em vez de buscar validação feminina ou social. O estoicismo fornece as ferramentas. Aceitação do que não se controla. A opinião pública, o declínio da fama, as traições do destino. E foco incansável no que se controla. Esforço diário, virtude, resiliência. Vesgo, em sua simplicidade cômica, oferecia um alívio raro. Ele não fingia ser profundo. Não vendia lifestyle. Era o palhaço que caía para que o público risse de si mesmo. Essa humildade performática contrastava com a aura de Silvio, que mesmo rindo, mantinha o controle do tabuleiro. Um representava a desmistificação através do ridículo. O outro, a construção deliberada de mito. Ambos úteis como estudo de caso. Considere a trajetória de muitos homens que, ao acordar para essas dinâmicas, transformam suas vidas. O executivo que larga a carreira corporativa tóxica após perceber que subir na hierarquia exigia vender a alma para egos maiores. O pai de família que, após um divórcio doloroso, decide investir em si mesmo. Academia, leitura, habilidades, em vez de buscar nova parceira para preencher vazio. O jovem que desativa redes sociais e descobre que a paz interior não precisa de likes. Essas histórias não são exceções. São o resultado lógico de aplicar clareza Red Pill, autonomia MGTW e disciplina estoica. A sociedade contemporânea, especialmente no Ocidente e no Brasil urbanizado, parece projetada para manter os homens distraídos. Celebridades funcionam como deuses seculares. Substituem religiões tradicionais, oferecendo moralidade flexível, aspiração material e escapismo emocional. Desmistificá-las é um ato de rebeldia serena. Não se trata de negar conquistas. Silvio construiu um legado empresarial impressionante, e o Pânico gerou momentos culturais marcantes. Trata-se de colocar tudo em perspectiva. Nenhum homem é Deus. Todos sangram, envelhecem, erram e eventualmente morrem. O complexo de Deus se manifesta de formas sutis. O famoso que exige tratamento VIP em aeroportos. O influencer que cancela seguidores por críticas. O político que acredita que leis não se aplicam a ele. Cada exemplo revela a mesma verdade estoica. O poder sem autoconhecimento corrompe. Epicteto, escravo que se tornou filósofo, lembrava que a verdadeira liberdade está na mente, não nas circunstâncias externas. Um homem preso ao desejo de fama ou aprovação vive em correntes mais pesadas que qualquer grilhão físico. No contexto brasileiro, onde a mistura de jeitinho, carisma e hierarquia social é forte, essa lição ganha urgência.
Cultuamos o malandro, o apresentador, o jogador, o cantor. Mas raramente paramos para perguntar: qual o custo humano por trás do espetáculo? Reportagens ocasionais sobre burnout de celebridades, depressão pós-fama ou solidão no topo confirmam o padrão. Vesgo, ao ser ridículo de propósito, nos lembrava que o topo pode ser um palco instável. Silvio, ao manter o controle por décadas, mostrava que disciplina e visão podem sustentar impérios, mas mesmo impérios caem. Para o homem maduro, o caminho é claro: cultive o desprezo sereno pelas máscaras. Invista em competências reais, força física, inteligência financeira, profundidade emocional controlada. Construa um círculo de relações baseadas em respeito, não em utilidade. Aceite que o mundo recompensa a performance, mas que a paz vem da autenticidade. Red Pill não é amargura, é visão. MGTOO não é isolamento, é soberania. Estoicismo não é frieza, é maestria. Ao final, figuras como Vesgo e Silvio Santos cumprem um papel paradoxal. Eles entretêm e simultaneamente ensinam. Desmistificá-los não diminui seu legado, humaniza-o, e ao humanizá-los, nos humanizamos. O homem que ri do absurdo de Vesgo e observa o império de Silvio sem inveja ou reverência cega, está mais livre para construir sua própria jornada. Não sob holofotes, mas sob a luz quieta da razão e da virtude. Essa desmistificação é, em última análise, um chamado à maturidade. Em um mundo que vende deuses de plástico, o homem sábio escolhe ser arquiteto de si mesmo. Ele reconhece as máscaras, inclusive as que ele próprio pode ter usado um dia. E ao removê-las, descobre que a verdadeira força nunca precisou de aplausos. Ela se sustenta no silêncio, na consistência e na aceitação serena do que é. Vesgo cairia de novo, Silvio sorriria para a câmera. Mas o homem consciente simplesmente seguiria seu caminho, mais leve, mais livre, mais inteiro.